Agora sim. Deixa eu aguardar 30 segundos para começar, tá? Boa noite, amigos e amigas que estão acompanhando mais uma live, né? Mais um programa ICTP e a semana no Congresso, né? Nós começamos isso há algumas semanas aí, eu acho, Fernando, que estamos na nossa 10ª edição já, é a tua segunda participação aqui, né? E a tradição, a ideia é trazer um parlamentar, desses que atuam conosco no Congresso, na área de ciência, tecnologia e inovação, e conversar sobre isso, conversar sobre educação, né? Um bate-papo de 45 minutos aí. E nessa semana nós temos o prazer de receber o deputado Paulo Ramos, que foi deputado constituinte, depois deputado estadual, diversos mandatos, e agora está novamente deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, né? O ICTP, a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, é uma coalizão de entidades com atuação em comum, pauta em comum em defesa da ciência e da tecnologia no Parlamento. Ele é formado pela Academia Brasileira de Ciências, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é o CONIF, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, que é o CONFIES, presidida pelo Fernando Peregrino, que está conosco aqui hoje, o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, o IBCIS, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC. Bom, antes de abrir o debate, eu quero, então, passar a palavra para o Fernando Peregrino, presidente do CONFIES, para falar em nome do Comitê Executivo do ICTP, da ICTP, e dar as boas-vindas ao nosso convidado, o deputado Paulo Ramos. Peregrino, é contigo. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Queria cumprimentar o Celso Pancera, nosso diretor executivo, e especialmente o nosso querido amigo Paulo Ramos, que eu não via há muito tempo, mas conheço e sempre mantive inteirado da sua trajetória. Ele foi colega do nosso governo, Brizola. Eu trabalhei com Brizola, com Darcy Ribeiro, ele também estava lá. É um homem nacionalista, preocupado com os destinos do país, da educação, da ciência, da tecnologia. Sempre nos visitou na universidade, sempre esteve ao nosso lado nas lutas estaduais da Assembleia e também agora na Câmara Federal. Eu confesso que eu não estava programado para vir hoje aqui, mas quando o Celso falou que era o Paulo Ramos, eu digo, tem que ser eu mesmo, de todos os dirigentes, todos os presidentes, tem que ser eu, pô. Quem é que vai falar com o Paulo Ramos? Sou eu mesmo. Então, para mim, é um bate-papo assim, muito legal, e eu creio que essa interação, mesmo que seja digital remota, a gente vai produzir frutos do nosso relacionamento, da nossa luta por um país melhor, um país mais justo. Obrigado por você ter aceito o convite nosso da ICTP. Eu queria que você recebesse um abraço carinhoso meu pelo seu papel no país e no nosso estado do Rio de Janeiro. Deputado Paulo Ramos, a palavra está contigo. Prazer tê-lo conosco aqui. Bom, primeiro, Fernando, eu quero, Fernando Peregrino, manifestar a alegria do reencontro. Eu posso dizer que temos, ao longo desses anos todos, travado uma luta comum na perspectiva da soberania nacional, e falar em soberania nacional é impossível deixar de inserir a pesquisa científica e tecnológica. Eu tive, naturalmente, o privilégio de participar da Assembleia Nacional Constituinte e leio os dispositivos que estão na Constituição tratando da ciência e da tecnologia. Comentar que a Constituição, promulgada em 5 de outubro de 88, não tenha sido integralmente, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não se apropriou da Constituição, a ponto
da Constituição ter sido combatida a partir do primeiro dia da sua promulgação. Eu ainda estava no Congresso Nacional quando a Constituição completou 5 anos, em 5 de outubro de 93, data a partir da qual ela poderia ter sido modificada. E o enfrentamento da Constituição começou desde ali. Estava lá no Congresso Nacional em 94, quando da resistência vitoriosa para que a Constituição não fosse alterada ou adulterada. Isso não está tão registrado, mas o final de 93 e o 94 foi um ano de muita resistência na defesa da Constituição. Fomos vitoriosos naquela época, porque a Constituição não foi modificada. A eleição do Fernando Henrique Cardoso foi que propiciou, eu digo, o estupro da Constituição, e para aprofundar a entrega do patrimônio nacional. Monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, tudo foi sendo privatizado com modificações na Constituição. E quero dizer da minha alegria, né, da convivência com o Celso Pancera. Celso Pancera, que tem esse compromisso, né, foi ministro da Ciência e Tecnologia, mas independente do mandato que exerceu de deputado federal, independente, tem esse compromisso. Eu vou usar uma expressão para o Celso Pancera, que estendo a você. Eu digo que o mandato é um instrumento. Nós liderados em função das mesmas causas. E nessas questões, vocês são nossos líderes. Através do Celso Pancera, criei lá, tive um pequeno, mas para criar a frente parlamentar em defesa do FINEP, de financiamento para a pesquisa, a ciência e a tecnologia. Logo depois veio a pandemia, dificultando. Eu quero, para encerrar, Celso Pancera, essa introdução, para enfrentar essa medida provisória, para enfrentar o esvaziamento. Está aqui o CEPEL, aqui na Ilha do Fundão, um centro de pesquisa de excelência, como tem o SEMPES, um próximo ao outro. O governo Bolsonaro representa um grave retrocesso. Está aí esse ministro Paulo Guedes, que é um adversário de um projeto nacional. Eu estou vendo agora na televisão, e quero fazer esse registro, o procurador da República, da Força Tarefa Greenfields, Ministério Público Federal, do Distrito Federal, acaba de pedir afastamento do cargo. O principal investigado na Força Tarefa Greenfields é o ministro Paulo Guedes. Ele, o seu irmão, Gustavo Guedes, sua irmã, até a mãe dele. Ele montou uma estrutura de pegar recursos nos fundos de pensão de todas as estatais, de todos os bancos públicos, um emaranhado de empresas. E aí, PDT comigo, ainda durante a pandemia, ingressamos no Supremo Tribunal Federal com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para que ele fosse afastado do cargo de ministro da Economia, com amplos poderes, enquanto ele estivesse sendo investigado. Por quê? Porque subordinados a ele, ou subordinadas, tem inúmeras pessoas exercendo cargos importantes que prestam informações nas investigações. Pessoas subordinadas a ele. Presidentes do BNDES, do Conselho do BNDES, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, Daniela Consentino, sócia dele em várias empresas, num cargo importante no Ministério da Economia, ele nomeando o titular da Receita Federal, o presidente do Banco Central, todos ligados a ele, não só na trajetória acadêmica, como também na trajetória empresarial. XP, BTG Pactual, que acaba de receber um favorzão do Banco do Brasil, 2,9 bilhões de créditos de recuperação que eles adjetivaram, recuperação duvidosa, por pouco mais de 300 milhões. E aí, a ação do PDT, o ministro Marco Aurélio Mello não acolheu a ação, mas dizendo que aquele não era o instrumento. Que afastar um ministro com essa suspeição não era descumprimento de preceito fundamental, não era um instrumento, não avaliou o mérito.
O advogado do PDT, doutor Valber Braga, entrou com um agravo. Mas, simultaneamente, logo depois dessa decisão, isso eu estou fazendo esse relato pedindo desculpas, não estou fugindo do tema, não. O Paulo Guedes entrou com um habeas corpus no Tribunal Regional Federal do Distrito Federal e o desembargador Ney Belo concedeu uma liminar suspendendo as investigações por 40 dias. Suspendeu, atendeu ao habeas corpus, suspendeu as investigações por 40 dias. Agora o doutor Anselmo, procurador da República, pede para sair da função, denunciando que não contava com instrumentos para fazer as investigações, e o prazo dado é um prazo muito pequeno. São Postales, Petros, Previ, FUNCEF. Na FUNCEF, então, um prejuízo de 700 milhões. Quando os nossos petroleiros, nossos bancários, estão aí enfrentando dificuldades nos fundos de pensão, como participantes, aumentando progressivamente a contribuição, perdendo direito à complementação da aposentadoria, tem a mão do Paulo Guedes. Deputado. E aí, eu vou, para concluir, levando o seguinte: como é que nós vamos enfrentar o esvaziamento da ciência e da tecnologia no governo Bolsonaro? Esse esvaziamento faz parte de uma política, é uma coisa deliberada. Nós precisamos, agradeço a Aline, nós precisamos compreender, e eu tenho participado de várias lives, participei hoje de manhã com vários deputados federais hoje, na questão dos afrodescendentes, etc., para dizer o seguinte: é preciso uma pressão, nós temos que acabar, o Congresso Nacional não pode continuar funcionando por videoconferência. Temos a questão do isolamento social, a questão da disseminação da pandemia, mas o Congresso Nacional não pode ficar subordinado a um presidente da Câmara e a um presidente do Senado que são do DEM. O Rodrigo Maia agora simulou um rompimento com o Paulo Guedes, porque a reforma administrativa, para desmontar o serviço público mais ainda, tem o objetivo de ofuscar a imperiosidade da reforma tributária. Então, deputado, eu queria exatamente entrar nessa questão, que é um assunto que nós tratamos rapidamente hoje, e inclusive com a sua assessoria, que é sobre a medida provisória 998, e sobre o argumento, né, de reduzir o impacto da taxa de luz das pessoas mais pobres, está mexendo no sistema elétrico e, inclusive, atinge fortemente o financiamento de P&D, né, da área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Eu queria, inclusive, que o Fernando Peregrino, que é presidente da Confies, que é diretor executivo financeiro aqui da COP, da UFRJ, falasse um pouco dessa questão, e a gente abriu o debate com o deputado, que essa é uma questão muito candente e muito importante para a gente nessa situação. Fernando, queria que você desse uma geral para nossos times sobre essa questão. Qual é o impacto e o problema que tem na 998, que exatamente Paulo Guedes está fazendo todo o discurso aí de que quer beneficiar a população brasileira, mas, na verdade, não está contando o que tem por trás desse jogo. Fernando, se quiser falar sobre isso. Para concluir, Celso, para dizer o seguinte, Fernando, isso é um projeto que alcança vários setores. O esvaziamento, o desmonte, o que está acontecendo com a Petrobras, o que querem fazer com a Eletrobras, tem a ver com esse esvaziamento do poder, do Estado brasileiro. Isso não é uma coisa, é um compromisso. Eu encerro, porque eu convivi no Congresso Nacional com o Roberto Campos. E eu me lembro quando nós debatíamos a questão da pesquisa científica e tecnológica, ele dizia assim: vocês querem reinventar a roda? A roda já foi inventada há muito tempo, como se o Brasil não pudesse ou não devesse desenvolver os seus centros de pesquisa com autonomia. Então, a questão da inovação, então, essa subordinação, essa mentalidade, esse compromisso representado pelo Paulo Guedes, é que tem que ser enfrentado em todas as áreas. E agora, nós estamos hoje debatendo essa medida provisória, o esvaziamento, que é uma coisa deliberada, faz parte do projeto do governo Bolsonaro. Desculpe, Fernando.
Não, eu só queria aduzir o que você falou, que esse esvaziamento, esse enfraquecimento da nossa economia, que poderia ser uma economia pujante, tecnológica, baseada na educação, em trabalhadores bem formados, isso não ocorre só desde hoje, na minha opinião. O Estado brasileiro sempre caminhou na direção mais da periferia do que do centro. E o caminho tem que ser inverso, porque se nós estamos na periferia como a nação brasileira, nós sempre fomos um pouco isso que nós estamos sendo hoje, só que hoje se agrava pelo governo, pela forma que o governo tem de autoritariamente fazer as suas medidas. Mas a gente já vem esvaziando, né, Paulo? Você sabe que o Código de Propriedade Industrial, por exemplo, quando foi reformulado em 1994, ele não precisava ser implantado instantaneamente. O governo Fernando Henrique implantou instantaneamente a reforma do Código, que dava, em vez de 15 anos para as patentes, 20 anos para as patentes. Isso era um compromisso internacional que o país estava fazendo, tudo bem, mas ele tinha 10 anos para implantar, ou seja, tinha uma demora de 10 anos. O Fernando Henrique implantou logo. A favor de quem isso? Quem é que tem mais patentes no mundo, se não os países já que alcançaram o topo da montanha? Então, nós, no fundo, estávamos transferindo o nosso mercado de uso de tecnologias para o exterior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse esvaziamento do Estado já teve vários altos e baixos, mas, numa média geral, sempre foi no sentido de sermos periferia. Periferia de um sistema econômico, porque se a gente tivesse dado as políticas robustas de educação, de tecnologia, nós não estaríamos do jeito que estamos, de pires na mão, me subordinando a qualquer um. Então, o que eu vejo assim, o sistema elétrico é um dos grandes patrimônios, a tecnologia do setor elétrico é um dos grandes patrimônios do conhecimento do Brasil. A minha universidade, a UFRJ, não só a COP, que eu integro, mas outras escolas, e a Escola Politécnica e outros tantos, e pelo Brasil afora, eles têm muitos laboratórios, né? E nós produzimos muitos perfis econômicos. Perder tudo isso praticamente se for implantar essa medida provisória 998. Então, a medida provisória ela faz uma espécie de uma demagogia, na minha opinião. Ela transfere o que é de pesquisa para a suposta equalização das tarifas a nível social, né? Eu vou dar dinheiro para as tarifas sociais diante da pandemia. Ou seja, estão usando a pandemia, o sofrimento da população, para tirar dinheiro do seu futuro, porque se nós não tivermos essas tecnologias, nós vamos emergir da pandemia numa situação pior do que estávamos antes dela. Então, realmente, a medida provisória é um ataque à estrutura de pesquisa do Brasil, não só da minha universidade, mas de todas as outras. O setor de petróleo e pesquisa também está sob ataque, não é trivial. A Petrobras suspendeu 400 milhões de reais de investimentos em P&D, a minha instituição foi afetada, e o Brasil só é autônomo em produção de petróleo porque houve muita tecnologia desenvolvida nos nossos laboratórios, senão nós não seríamos autônomos na produção, de maneira que é um ataque à nossa soberania, como você bem fala. Eu acho que você é um candente defensor da soberania da nação. E essa soberania, como todos os países do mundo querem, os Estados Unidos também querem a soberania, e eles são, de certa maneira, autônomos, e como os países da Europa também. Então, meu comentário é esse. Eu acho que essa medida provisória ela vai retirar, são 6,9 bilhões de reais envolvidos, dos quais 4,5 aproximadamente é do que não foi investido, está represado, e 2,5, alguma coisa assim, para frente, nos próximos 5 anos. Eles vão tirar esse dinheiro para trás, pelo menos os 4 e pouco, e vão mandar lá para o fundo das tarifas, de equalização das tarifas, e esse do futuro eles querem eliminar, ou seja, não aportar em pesquisa e desenvolvimento, significa sangrar a pesquisa no Brasil. Acho que esse é o ponto deles. Deputado, comentário? Congelou. Mas estamos ouvindo o senhor. Pode falar, Paulo. Estamos te ouvindo. Só para dizer o seguinte. Ô, Celso Pancera, às vezes, as coisas vão provocando a nossa... Eu estava... E me lembro que houve uma luta, porque a mudança do Código da Propriedade Industrial
não obedeceu à Constituição em relação a código. Criaram uma comissão especial, eu me lembro, ainda está aí participando da luta no Congresso Nacional, a deputada Jandira Fegali. Quem fez uma questão de ordem na Câmara dos Deputados a consultar se tramitaria como código ou com comissão especial foi o então deputado Nelson Jobim. E eu entrei com o recurso e foi decidido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados da época, pelo deputado Nelson Jobim, que transcorreria como comissão especial e não como código. Uma discussão das patentes sobre medicamentos. Olha, um horror, já naquela época, criando condições para depois o governo Fernando Henrique Cardoso fazer o que fez. Foi uma luta muito grande na época, mas eles vão avançando, eles foram avançando, mutilando a Constituição, inclusive. Então, agora, com esse argumento de reduzir o valor das tarifas para tentar seduzir a opinião pública, como se fosse algo vantajoso. É a farsa a mais completa. E é preciso, não é isso? E eu quero dizer, quer dizer, como é que nós vamos denunciar? Quando fala no centro de pesquisa, agora, na semana passada, nós ingressamos com uma medida. O centro de pesquisa da Petrobras tem o apoio da Microsoft. Quer dizer, é ela que reúne. Quer dizer, como é que vai ter sigilo nas pesquisas, estando associada à Microsoft? Quer dizer, um horror isto. Quer dizer, tudo aquilo que é sigiloso numa pesquisa, em relação ao Brasil, em relação à Petrobras, não tem sigilo, o que é a Microsoft. Eu estou fazendo essas observações para demonstrar que isso é um projeto muito amplo. E agora eles tentam, com esse discurso, de reduzir o valor da tarifa, e nós sabemos que é mentira. Não vai reduzir o que... Sabe qual é o impacto na tarifa? O impacto que o pessoal técnico calculou é de 0,07% na tarifa. Mas vão retirar 40% da pesquisa em troca de 0,007. Ou seja, é muita coisa para a pesquisa e pouca coisa na tarifa. Porque, no fundo, eles não querem isso. Eles querem a galinha dos ovos de ouro, que é a pesquisa. A energia renovável, vocês tratam disso. Eu faço sempre essa observação, Celso, que nós não conseguimos ser especialistas, conhecer tudo. Nós temos a trajetória de luta, a convivência com os companheiros, e nós vamos sendo liderados. Quer dizer, é colocar o mandato como um instrumento dessa luta, sem a pretensão de ter conhecimentos profundos e detalhados que vocês, que são os estudiosos nessa área, nos transmitindo. Agora, inserir essa luta no conjunto da resistência. Na segunda-feira agora, é dia 7 de setembro, vai ter uma manifestação presencial com desmonte das privatizações. É um horror imaginar que depois de tanta luta, que a luta contra a ditadura, aí, Renan, a luta contra a ditadura incorporava a defesa da soberania nacional. O artigo 1º da Constituição, o primeiro artigo da Constituição, quando fala nos princípios fundamentais, artigo 1º, o primeiro dispositivo, o inciso primeiro dos princípios fundamentais é a soberania. Pô. E o texto da Constituição tem aquilo que sustentaria a soberania. Um dos textos, da parte do texto da Constituição, que sustenta a soberania, além do monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem, era o capítulo da ciência e tecnologia, para sustentar a soberania nacional, que a Constituição não era um amontoado de artigos, a Constituição era um sistema. E os princípios fundamentais têm no bojo da Constituição os tentáculos: soberania nacional, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. São os princípios fundamentais. E a ciência e tecnologia, a pesquisa sendo inserida na afirmação da soberania nacional. Foram desmontando a Constituição inteira. E agora, sem nenhum pudor, porque agora a disfarçatez,
A desfaçatez não tem nenhum véu encobrindo. O governo Bolsonaro explicita com clareza o propósito, sem nenhuma manipulação. Nesse caso específico, a manipulação é tentar atrair a opinião pública como se a tarifa fosse reduzida. E traz o Fernando Peregrino a informação: 0,07%. 0,07%. Quer dizer, uma manipulação grosseira que não vai beneficiar rigorosamente em nada, representa um prejuízo muito grande, na medida em que o Brasil não vai se inserir, reduzindo os investimentos em pesquisa, os avanços tecnológicos das novas fontes de energia, a energia eólica, a energia solar, as coisas que estão aí para substituir a matriz petróleo. Então, é duro e temos que continuar resistindo. E a resistência é a denúncia e torcer para que o tempo passe para superar esse maldito governo que está aí, Bolsonaro, com essa política que ainda compromete a imagem das Forças Armadas. Nós temos que denunciar as Forças Armadas brasileiras, porque tem no governo Bolsonaro, ocupa vários ministérios e é um governo de traição nacional. Isso é que está comprometendo a imagem das Forças Armadas. Não é possível um governo com ministros militares sabotando dessa maneira a soberania nacional. Deputado, essa semana, além da MP 998, chegou a peça orçamentária também, a LOA, né? Pela LOA 2021. Os primeiros números, eu queria até que o Peregrino fizesse comentários sobre isso, né? Os primeiros números que nós já acessamos são muito ruins, né? Por quê? Porque, no geral, nas universidades, o corte de 16% a 17% de um orçamento já é insuficiente, né, sobre os valores de 2020, porque 2020 o impacto não foi tão grande, como teve a pandemia, não teve funcionamento regular, houve uma redução do custo do funcionamento das universidades, então esse impacto não foi tão sentido, apesar de quem está lá dentro sabe que isso mudou muito. E para o próximo ano, o corte é muito grande. E na área de ciência e tecnologia também, os cortes são enormes, assim, né? A CAPES, por exemplo, que é da educação, mas a CAPES já teve orçamento de 7 bilhões ao ano, caiu ano passado para 3,8, está indo para 2,8 bilhões. Ou seja, é certo que vai ter que encerrar bolsas de estudo, programas de pós-graduação, ou seja, tudo aquilo que avançou nos governos recentes, e agora vai ter um corte tremendo. A mesma coisa o CNPq, é o mesmo sentido. O reator multipropósito, que é uma experiência brasileira de produzir remédios, né, para câncer aqui no Brasil, também está sem recursos nenhum previsto no orçamento, né? Então, isso para a gente prevê um ano muito duro para o ano que vem, né? Eu queria passar para o Fernando, antes de passar para o deputado Paulo Ramos, Fernando complementar essa fala sobre a peça orçamentária, que é muito dura para a gente no ano que vem. Isso é acompanhado dessas reduções. O Pocera tocou na redução do orçamento da universidade, que já vinha reduzido, 16%. Preciso que se saliente a todos que a produção científica brasileira está concentrada nas universidades. 95% de toda a produção científica vem das universidades, sejam elas públicas, federais ou estaduais, e pouquíssimas privadas. Então, ali é o centro de produção do saber. Nós somos, as universidades, o centro de produção do saber no Brasil, e nós temos posições destacadas na produção de ciência. Agora, o que não existe no Brasil, e que está faltando, além desses recursos, é a indústria. A indústria vem sendo esvaziada ao longo do tempo também, Paulo, não é de hoje. Entendeu? A indústria brasileira hoje está no mesmo patamar de 1947, governo Dutra, se não me engano, pós-Getúlio, 11% aproximadamente do PIB de transformação, a contribuição do PIB de transformação ao PIB brasileiro. Algum tempo atrás, e a média mundial é em torno de 20 e poucos por cento. Enfim, indústria, sem indústria esvaziada, produção de ciência massacrada, esse país vai se tornar mais periferia ainda. Isso é um problema gravíssimo. Agora, em meio a uma situação sanitária, uma situação de saúde que a humanidade mergulhou, e onde a ciência exerce um papel fundamental, porque não há quem vai salvar esse mundo além de Deus,
né, que cada um tem o seu, mas aqui na Terra, quem vai salvar é a ciência, com as vacinas, os remédios e assim por diante. Eu observei durante o período da pandemia, Paulo, eu queria ouvir você, nós tivemos que importar tudo para salvar os pacientes no hospital. O hospital universitário, ele teve que importar máscaras e outros aventais, e tudo que poderia ser feito no Brasil foi importado, os respiradores e assim por diante. Quer dizer que é um país dependente em equipamentos e materiais estratégicos, soberanos, da sua soberania. Então, isso é uma situação realmente calamitosa. Mas eu fico otimista, eu não vou ficar muito pessimista aqui, não, porque eu acho que é dessa crise que emerge uma luz e, quem sabe, a gente emerge mais cedo do que a gente espera, né, Paulo? Deputado, a palavra está contigo. A gente, né? Ô, Fernando, em plena pandemia, foi possível realçar a importância das nossas universidades públicas, dos nossos centros de pesquisa. Quer dizer, exatamente nesse momento, vem mais esta punhalada em relação à pesquisa científica e tecnológica, o esvaziamento das universidades, a falta de investimentos, as bolsas de estudo, em plena pandemia. Até o Instituto Vital Brasil, que estava esquecido aqui no Rio de Janeiro, se apresentou como protagonista no desenvolvimento de medicamentos ou de vacinas para alcançar, para atender a uma necessidade, assim, a dependência a mais completa. Eu estive, por acaso, Celso Pancera e Fernando Peregrino. Muita gente pode entender que esse exemplo talvez não seja o melhor. Mas eu, representando o DT, eu estive na Coreia do Norte. Naturalmente, permanecer num país 8, 10 dias não permite a você nenhuma avaliação. Mas na representação maior do par único, o segundo homem no poder na Coreia do Norte iniciou a palestra dizendo o seguinte: aqui nós temos independência política, nós definimos o destino. Aqui nós temos independência econômica, temos independência tecnológica. A expressão, eu fiquei olhando, independência. Aqui nós estamos desenvolvendo as nossas pesquisas. E mais, numa situação muito interessante. Os centros de pesquisa são controlados pelas Forças Armadas lá. Por quê? Porque ainda tem a independência em relação à defesa. Por quê? Pelas agressões externas. Eu não estou elogiando, eu estou dizendo a preocupação com a independência tecnológica. O Brasil não fabricava máscaras, aventais, a dependência a mais completa. Mas eu digo que a pandemia não só realçou a importância da pesquisa, mas realçou, acima de tudo, as nossas universidades públicas e nossos centros de pesquisa. Está aí a Fiocruz, para citar somente um exemplo, poderia citar outros, mas quando o Fernando Peregrino fala na iniciativa privada, estamos vivendo não é só o ataque à soberania, a internacionalização a mais da economia. O empresariado brasileiro não tem tido condições de competir, também vem sendo esmagado, sem contar, obviamente, o domínio das empresas multinacionais nas nossas indústrias, nas nossas empresas. A ponto, a Ford resolveu fechar uma fábrica de automóvel. Pronto. Como é que fica? Então, a relação de dependência é muito grande e o empresariado brasileiro vive de pires na mão, pondo com um governo a busca de favores em homenagem à própria sobrevivência. Eles vão sendo dominados e vão aderindo a esse governo em função também da dependência. Está virando salve-se quem puder. Olhar, o que significa a Fiesp hoje no Brasil? Quem é que conduz a Fiesp? Nós não temos mais hoje empresários como no tempo antigo. Onde está o Zé Mindlin? Onde está o Brasil? Onde está o medicamento? Onde estão esses empresários? Para lembrar isso, vou fazer só uma referência
a um já falecido grande deputado federal, grande constituinte, que ficou lá defendendo o subsolo na Constituinte ao longo de toda a Constituinte, até o artigo aprovado da nacionalização do subsolo, Fernando Santana da Bahia. Fernandão, um dos mais velhos constituintes. O Fernando Santana dizia assim: essa elite empresarial brasileira é tão incompetente que sequer se apropria da mais-valia. Se permite que a mais-valia seja apropriada e mandada para o exterior. Era a palavra do grande Fernando Santana. Para dizer o seguinte, como não tem projeto nacional, e aí vem uma coisa dramática, de difícil abordagem para alguns. A questão da Lava Jato. A Lava Jato, com a fachada de combate à corrupção, além de influir no processo decisório criminosamente, levando ao impeachment também da presidente da República, a Lava Jato, assim, os resultados justificam os meios, não são os fins, não. Os resultados justificam os meios. As nossas empresas de engenharia, com todos os atos danosos que praticaram, mas já estavam em condições de competir com outras empresas do mundo inteiro. Estão aí completamente esvaziadas o investimento em infraestrutura. Quem é que vai conduzir? Quem é que vai fazer as obras da infraestrutura? Então, é uma situação dramática. Por quê? Porque a eleição do governo Bolsonaro foi a eleição da traição nacional. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. E aí, como é que nós vamos enfrentar o orçamento? Como é que nós vamos emendar? Como é que nós vamos enfrentar essa medida provisória? Um Congresso Nacional, um presidente da República, tem maioria, agora mais consolidada ainda. Uma maioria mais consolidada. Então é preciso o quê? Que nós possamos reunir, e aí, os partidos de oposição, naturalmente atraindo aqueles que, mesmo não sendo de oposição, tenham uma visão de defesa da ciência, da tecnologia, da pesquisa, das nossas universidades públicas e do nosso centro de pesquisa, para tentar influir com emendas no orçamento e tentar barrar essa medida provisória. Como é que nós vamos conseguir isto? Ainda mais sem ser presencial. Sem ser presencial, bom, Celso Pancera conviveu como deputado federal. Eu fiquei como deputado federal 8 anos e voltei agora 24 anos depois. Amesquinharam o exercício do mandato. É muito difícil, não tem mais debate. O presidente da casa define protagonismos. Fica uma espécie de bajulação, lutando para ser relator aqui, relator ali, migalhas, distribui migalhas. Não tem nenhuma comissão instalada. A pandemia, sem nenhuma comissão funcionando, ainda aumentou o poder nas mãos do presidente da Casa, da Câmara e do Senado. Vive ali como uma espécie de imperador, determinando qualquer rumo, não permanece na casa, fica dando entrevistas, assume uma postura como se estivesse governando o país e não presidindo o poder legislativo. Adere a adesão às medidas do governo. Um horror. Aqui lembraram da Embraer, que entrou aqui uma participante, falando do crime que representou. Agora a Embraer vai demitir um monte de gente. Um monte de gente. Mas então, o desmonte é assim. Como disse aquele ministro do Meio Ambiente, tem que aproveitar a epidemia para a boiada ir passando. A boiada está passando, pô. A boiada está passando. E nós temos que denunciar, enfrentar. E eu peço, Celso Pancera, a esse grupo que se mobiliza, Fernando Preguino, em defesa da ciência e tecnologia, começar a dizer que não é possível mais o Congresso Nacional funcionar por videoconferência. Pô. Não é possível mais. Pô. Assim, é algo extremamente preocupante, porque já estávamos minimamente aniquilados com o poder do presidente. Mas quem criou isso foi o Eduardo Cunha. O presidente da casa, ele ameaça cortar ponto de deputado. As votações acontecem no tempo que ele quer. Se ele quer aprovar, espera ter um quórum alto. Se ele quer derrotar com um quórum baixo, ele encerra a votação. Inicia e termina a sessão a hora que quer. Não comparece, deixa lá um secretário ou qualquer deputado presidindo a sessão.
E ameaça. Ameaça. Tem votação nominal. É uma correria. Abandonam as comissões. Quer dizer, então, eu estranho e denuncio, porque o deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, virou uma espécie de dono. Agora, ele, para escantear a reforma tributária, que era muito mais urgente, retira a reforma tributária, vai retirar a urgência da reforma tributária para votar uma reforma administrativa para os futuros servidores. Olha, qual é a urgência que tem nisso? É para sinalizar para os investidores? É isso que eles dizem. No fundo, o que eles querem é retirar o debate sobre a reforma tributária. Por quê? Quem é que recebe os favores tributários do governo? Quais são os grandes devedores? Quem é que deixou de pagar aquilo que devia? Quem é que tem falsos incentivos? São sempre os grandes. E eles agora estão abandonando a reforma tributária. Que a reforma tributária tem a ver com investimento em todas as áreas, inclusive no investimento na ciência e tecnologia. Tem que ter mais recursos para investir. Então, além de ter uma congelada aí no Paulo. Eles agora estão reduzindo de onde não podem reduzir, mas se atrevem. Então, esse encontro de hoje, eu peço desculpas pela minha veemência, né? Mas eu não consigo. Como é que se diz? Às vezes alguém me pergunta assim: você está nervoso? Está irritado? Eu falo, não, eu não sou. Eu vivo nervoso e irritado. É a minha maneira de falar. Tenho a necessária serenidade para debater os temas. Mas estamos vivendo um momento, não é, que faz aflorar a indignação. Porque, eu digo assim, é muita cara de pau, é muito atrevimento, é uma espécie de provocação. Qual será a nossa reação? Vamos dizer, democraticamente falando. Há uma reação republicana. Qual é a reação republicana diante de um quadro como este? De um presidente que foi eleito pelo voto popular, mas uma fatalidade histórica. Porque o objetivo da Lava Jato era alcançar especialmente o campo progressista, era excluir o PT do segundo turno, era excluir o Lula da participação. Eles conseguiram esses objetivos. E agora que tudo vai ficando evidente em relação à Lava Jato, eles querem dizer que os procuradores da República também estão abandonando, porque eles querem dar continuidade e tal. Mas aquilo que eles pretendiam, eles já alcançaram. Eles já influíram no processo histórico, no processo decisório. Os resultados da eleição já estão aí. Nós não temos como fugir dele. Agora, vamos verificar o orçamento. A medida provisória. Vamos pegar as emendas. Vamos ver como é que vamos enfrentar. E a questão orçamentária. Vamos ver as emendas necessárias no orçamento e vamos ver qual vai ser a articulação no Congresso Nacional a tentar alcançar êxito. Então, além da denúncia dessa farsa em relação à questão da energia, que não vai reduzir nada de conta de luz, porque, no fundo, o que eles querem é precarizar, retirar os investimentos na pesquisa em relação às fontes de energia. Entregando para quem? Para quem eles vão entregar isso? Nós chegamos às 19 horas e 21 minutos, a gente vai encaminhar o final do programa, né? A gente procura não fazer muito extenso ele, sexta-feira à noite, mas é o único dia, deputado, que a gente consegue sempre reunir um parlamentar para discutir. Então, é um prazer a gente ter um parlamentar do PDT, né? Nós já tivemos de diversos partidos, é o primeiro do PDT que participa, é um prazer te ouvir, Paulo Ramos, e aqui a tribuna é aberta mesmo, e a gente abre o debate porque nós precisamos da força de todos e todas no parlamento para lutar em defesa da ciência, da educação brasileira. Fernando Peregrino tem uma vasta experiência na área, sabe a dificuldade, tanto a militância partidária como de gestão pública na ciência e tecnologia, área de governo, sabe a dificuldade que tem isso e como é importante somar forças nesses momentos, né? Nesses momentos, então, é importante. Então, eu queria encaminhar, Fernando, você fazer as suas considerações finais, depois do deputado Paulo Ramos,
né? E agradecer, eu anotei aqui o nome das pessoas que estão nos assistindo, mas eu não vou ficar repetindo, são muitas pessoas, mas eu dizer assim, muito feliz que o nosso programa, a cada sexta-feira, tem engrossado o caldo aí de audiência, né? E é um ponto de convergência entre a política e a ciência, que é o nosso objetivo, né? Criar essa convergência aí de ciência e política, que são dois saberes importantes do conhecimento humano, né? Duas áreas importantes do conhecimento humano, que são essenciais para as sociedades modernas, em particular as sociedades democráticas, e que se pretendem ser justas socialmente. Fernando, então, para você encaminhar as suas palavras finais aí. Eu queria só assim, saudar essa energia, esse vigor do Paulo, que continua a flor da pele mesmo. Ele sempre foi assim, eu conheço ele há muitos anos. Isso é bom. A emoção alimenta a razão, acho que dá enfim, a capacidade de persuadir aumenta nessas horas. Eu também reputo que a atividade política é uma atividade de convergência do que pode ser somado, evidentemente. Nós tivemos vitórias agora, Paulo, nós tivemos uma vitória no Senado em relação ao FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a matriz do financiamento. Nós passamos a proposta de autonomia desse fundo, que estava sendo manietado, né, pelo contingenciamento, passamos por 70 votos a 1, só ficou um, que é o filho, acho que é do presidente, do outro lado. Mas todos os 70, inclusive qualquer matiz política, ideológica, aprovou essa nossa proposta. Agora vamos para a Câmara. E aí vocês, como deputados, têm essa missão de chancelar essa proposta que a gente está defendendo, sem emendas. A gente está propondo que não façam turbulência, porque nós vamos passar um FNDC totalmente diferente, que é o que a gente está precisando. Mais recursos e sem contingenciamento. Um fundo financeiro. Então, a gente conta contigo, com a sua militância aguerrida sobre a soberania, porque o FNDCT, ele criou a indústria de consultoria de engenharia, ele fortaleceu as nossas grandes companhias de engenharia, consultivas ou não, lá no passado, criou a COP, ele criou muitas instituições de pesquisa e ele tem que voltar dessa forma num perfil melhor. Então, saúdo muito a presença sua, eu acho que você é um gás importante dentro dessa convergência que o parlamento, embora todo precarizado, como você falou, mas que nos dá algum alento nesse momento tão triste da história do Brasil. Deputado, essa questão que o Fernando falou, Peregrino, é importante para a gente. É o PLP 135 do senador Isalci. Ele foi votado no Senado há 2 semanas atrás, 71 votos a favor, 1 voto contra e o presidente que se absteve da votação. Uma votação estupenda, né? Nós estamos trabalhando para que ele tramite em regime de urgência na Câmara, né? Porque significa 7 bilhões de reais por ano que a gente vai tirar ele. Qual a ideia do projeto? Eu sei que o senhor já leu o projeto, né, mas só para a gente reforçar, é transformar ele em fundo financeiro, como o FAT. Ele deixa de ser aquela conta contábil lá no Fundo Único da União, e chega no final do ano, o governo não gasta dinheiro e vai para banco, vai para pagar restos a pagar, vai para resolver o problema de sobras, superávit primário, essas coisas todas que a gente já conhece bem. Então, esse projeto ele faz com que ele tire esse dinheiro, que é recolhido na fonte em empresas de inovação, né, e transforma isso num fundo financeiro. O FAT, o FNDCT, ele já tem uma governança, ele tem um comitê que dirige esse fundo. Só que hoje em dia sobra muito pouco. Para você ter uma ideia, esse ano, dos 6 bilhões, quase 6 bilhões de reais que ele arrecadou, em torno de 600 milhões apenas foram liberados, 10% do valor, o restante vai pagar a dívida de banco. E a aprovação do PLP 135 acaba com essa história, porque o dinheiro vai para a conta bancária, provavelmente lá na FINEP, né, que você tem nos ajudado aí em defesa da FINEP, é presidente da Frente Parlamentar lá em defesa da FINEP, a gente tem atuado juntos nessa questão, mas é importante que passa a ficar o recurso ali e a gente, ano após ano, vai acumulando, vai gastando, vai retornando, porque uma parte é empréstimo, vai retornar também, né? Enfim, a ciência brasileira passa a ter um fundo de fato para financiá-la, né? É o PLP 135. Então, falando desse último assunto aí contigo, e pedindo também para já encaminhar as suas palavras finais aí
nesse programa, desde já, muito grato com a sua presença. Eu quero agradecer, Fernando e Celso, podia dizer assim, hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. É difícil fazer isso. Não para ter tanta alegria assim, sendo uma sexta-feira. Eu estava aqui lembrando que eles privatizaram a BR Distribuidora e os novos controladores continuam usando o nome da Petrobras. Posto é posto, é gasolina, uma cara de pau muito grande. Mas também tivemos uma vitória, e vamos torcer para que essa vitória, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também. Nós temos esse projeto de lei do senador Isalci, que está na Câmara agora, e o grande desafio sempre, não é a conquista, mas depois a implementação. Como é que a execução orçamentária, o emprego do recurso, quer dizer, sem conte, que eles eram acabar com todos os fundos. Foi uma luta muito grande, mas se atreveram. Mas eles ficam sempre na tocaia. Eles não são derrotados, eles aparentemente recuam. E eles voltam. De qualquer maneira, obviamente que nós temos que acreditar nessa luta mesmo. É esse o nosso papel. Nós temos que cumprir esse papel de denunciar, de resistir, pressionar e para conquistar. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado, Celso Pancera, desse encontro, mas, ao mesmo tempo, dizer que, pelo menos, matei um pouco a saudade do Fernando. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, é um prazer falar contigo. Quando eu fui presidente da FATEC, Fernando, eu encontrava o Paulo Ramos nas atividades da educação, né? Ele tem um amor muito grande pelo ISEG, Instituto de Educação. De Educação, na Tijuca. Tem uma história enorme na educação brasileira, aqui no Rio de Janeiro, especialmente. Né? Então, com frequência, eu encontrava Paulo Ramos lá e a gente se encontrava também na LERJ. Né? Então, é um prazer debater sempre com esse grande lutador da educação brasileira, o defensor do Rio de Janeiro, em todos os aspectos. Né? Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Paulo, quero deixar um abraço para a Jamília, em nome dela, toda a tua assessoria, que nos atende sempre muito bem. Né? Fernando, vamos em frente, a luta temos muito que fazer aí nas próximas semanas. Né? Eu sei que alguns falaram. Aliás, Paulo, eu acabei de receber um recado aqui. O André Figueiredo, o deputado André Figueiredo, que é líder do PDT, protocolou lá as emendas da 998, sugeridas aí pelas entidades da ciência, que foram produzidas pela assessoria aí do Fernando Peregrino. Né? Vai ser uma batalha muito interessante. O Jalci também já mandou aqui, já escreveu a emenda, então. Isso aí. Então, eu quero agradecer a todos e todas, muito obrigado. Mobilizar o mais possível. Deputado André Figueiredo é líder, que a gente fala, o líder da oposição, que reúne PDT, PT, PCdoB, PSB, e nós temos rede, temos outros partidos, PV, que estão aliados, tentando mobilizar as demais correntes políticas na Câmara do Congresso Nacional, no sentido de avançar nessa luta. Vamos lá, vamos perseverar. Obrigado. Vamos em frente. Uma boa noite, um bom final de semana a todos e todas. Sexta-feira estaremos novamente aqui, agora também no Twitter do ICTP e no meu Facebook pessoal, até a gente criar o Facebook do ICTP. Uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite.